Você sabe qual é um dos esportes que mais cresce atualmente no mundo? Não? Então fica aí que eu vou te contar. Nos Estados Unidos já é uma febre e a mania está chegando no Brasil. Um artigo recente do jornal The Economist estimou que o número de praticantes dessa modalidade cresceu quase 12% ao ano nos últimos 5 anos. Se você ainda não ouviu falar, se prepara porque logo você vai começar a ouvir. E eu já te adianto que não é triatlo, não é crossfit, nem muito menos basquete ou handball. Eu estou falando do pickleball. Numa entrevista recente, em meio ao tradicionalíssimo torneio de Wimbledon, o astro do tênis Djokovic chegou a mostrar preocupação com o assunto. Ele disse que o tênis ainda é a modalidade que reina entre os esportes de raquete, mas que o número de jogadores vem diminuindo e que, se medidas não fossem tomadas, as quadras de tênis ao redor do mundo acabariam convertidas em quadras de paddle e de pickleball. Embora o tênis ainda seja de fato o maior e mais praticado esporte de raquete do mundo, desde 2010 o número de jogadores de tênis tem diminuído, exatamente o contrário do que tem acontecido com o pickleball. Todo esse frenesi ao redor do pickleball possivelmente vai se reproduzir no Brasil, se é que já não está se reproduzindo. E quem estiver preparado para sair na frente pode tirar proveito do pioneirismo. Afinal, você sabe, quem chega primeiro bebe água limpa. E para tentar entender um pouco mais desse fenômeno, eu e o meu parceiro André Schettino conversamos com a Marcele do Pickleball, uma jogadora apaixonada e de destaque, além de ser uma das sócias proprietárias da One Pickleball, uma das primeiras quadras inteiramente dedicadas a esse esporte aqui em Belo Horizonte. Ela explicou como funciona o esporte, os motivos para essa popularização e, sobretudo, como e por que ela teve a coragem de participar de um empreendimento empresarial totalmente dedicado a esse esporte, antes mesmo que houvesse um mercado organizado ao redor da modalidade. Em mais um episódio dessa imperdível temporada sobre os empreendedores raiz do podcast Educação Física S.A., nossa conversa já está disponível no Spotify e no YouTube. Vai lá e aproveita! Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física S.A., o seu podcast sobre trabalho, carreira, mundo dos negócios na educação física. E hoje, como vocês podem ver, um episódio mais do que especial. Primeiro porque pela primeira vez vocês estão vendo a gente do peito para baixo, então nós temos aqui pernas, né? Estamos na nossa primeira externa e para um episódio muito especial. Você já ouviu falar de pickleball? E é isso que a gente vai apresentar para vocês hoje. Nós estamos aqui diretamente do One Pickleball para conversar com a Marcele, que é a responsável aqui pelo espaço. Eu e Kleber vamos conduzir esse papo em mais um episódio muito especial. A gente queria agradecer a disponibilidade, né, Marcele, de você estar aqui com a gente. E eu quero fazer as honras aqui e pedir para o Kleber já soltar a nossa primeira pergunta para a gente começar a entender o que é esse universo todo aqui do pickleball. Pois é, Marcelo, eu já estive aqui antes com você jogando, inclusive com você é uma grande jogadora, campeã brasileira, etc. Depois você vai falar dos seus títulos, mas talvez você pudesse começar falando pra gente o que é o pickleball, porque é uma modalidade no Brasil recente e que ao mesmo tempo está cada vez mais popular. Eu vejo um crescimento grande, inclusive a gente está aqui num espaço maravilhoso aqui de Belo Horizonte, inteiramente dedicado ao pickleball, a gente vai falar também depois disso, mas explica pra gente aí, o que é o pickleball? Boa tarde, eu que queria agradecer vocês o convite de estar aqui na One falando sobre o pickleball, André, Kleber. Então, o pickleball, ele é um esporte muito inclusivo, que a gente joga numa quadra de piso duro, né? A gente fala nesse caso aqui é de lisonda, igual quadra de tênis. E a gente joga com uma bolinha bem levinha, né? Uma bolinha furadinha. E uma raquete de Kombi, né? Que a gente fala daqueles polímero, né? Grafite. Lembra um pouco a do beach tênis. Mais ou menos, porque a parte interna da raquete é diferente. É um pouco mais leve também e menor, né? Enfim, uma raquete específica para o pickleball. E a rede é que lembra a rede do tênis, né? Uma rede baixinha. Então, ele é um esporte que você joga com uma bola lenta, numa quadra pequena. Então, a gente joga um jogo simples, mas que pode ser acelerado, né? Então,
O pickleball é basicamente um mini tênis, a gente chama de um ping-pongão ou um mini tênis, bem inclusivo, né? Assim, isso que é a pegada do pickleball, é essa, assim, ser democrático. A gente tem feito essa temporada agora do podcast falando de empreendedores, né, na área da educação física e do esporte, e a minha pergunta é nesse sentido, porque de ser uma praticante, de ser uma entusiasta, alguém que gosta de jogar, isso é uma coisa. Agora, depois a gente vai mostrar tudo aqui, é enorme, de ser uma praticante para resolver empreender, abrir um espaço com essa estrutura aqui, né? Qual que foi a ideia, qual que foi você acordou um dia e falou, quero abrir um lugar, está faltando espaço desse em Belo Horizonte, vou abrir um espaço de pickleball, como é que isso aconteceu? Então, na verdade, a entusiasta foi a Lila, que é nossa sócia aqui. Ela sempre foi uma pessoa que se incomodou muito do trampo que era pra gente jogar pickleball aqui em BH. Então, assim, a gente ia longe de jogar pickleball. Há uns, talvez 3 anos atrás, durante a pandemia, a gente ia perto de Sabará, na divisa de Sabará, num terreno muito ruim, assim, difícil acesso, jogar pickleball sem nenhuma estrutura, não tinha uma água, não tinha um banheiro, e a gente ficou com isso, assim, por quase 2 anos. E ela sempre falava, começaram a surgir quadras de pickleball em outros estados, sendo que Minas, né, um estado pioneiro aqui, e aqui não tinha quadra em Belo Horizonte. Ela, tem quadra no São Paulo, já tem quadra no Rio de Janeiro, nós não temos uma quadra. Então ela ficou muito nessa, e um dia apareceu esse lugar aqui pra gente. Então assim, o lugar, ele foi determinante pra gente querer investir. Quando apareceu esse lugar, e quando a gente veio aqui ver, a gente falou, cara, se não for aqui, porque aqui é um lugar central de BH, de fácil acesso, né? Uma estrutura aqui que a gente tinha que fazer pouca coisa, né? Assim, o piso já estava estabelecido, era só pintar. Já tínhamos 2 vestiários ali dentro. Então o que a gente fez isso aqui foi construir esse bar e essas 2 arquibancadas. Aí foi muito rápido, assim, na hora que a gente achou esse lugar aqui, vamos investir, aí somos 5 sócios, né, assim, então entramos aqui com tudo. Com tudo. E atualmente, assim, aqui é um lugar que funciona para aluguel de espaço, então quer dizer, a fonte de receita, uma das fontes de receitas é o aluguel, as pessoas vêm aqui, alugam, jogam, para não terem que fazer igual vocês faziam, de ter que ir para esse lugar horrível e longe. Aqui, hoje, nossas fontes de receitas, né? Assim, porque quando a gente abriu aqui, isso era uma coisa interessante, assim, algumas pessoas jogavam pickleball, mas a gente sabia que essas pessoas que jogavam não iam pagar nossas contas, assim. A gente eram poucas e eram pessoas que não tinham como pagar para jogar. Então, assim, a gente sabia que as pessoas que iam jogar pickleball, elas não jogavam ainda. Então, tipo assim, nós vamos abrir um espaço porque as pessoas ainda não sabem que elas vão jogar pickleball, mas elas vão. Porque, como lá nos Estados Unidos, isso é uma coisa já consolidada, e a gente tem uma aceitação muito grande de tudo que vem dos Estados Unidos, né? Então, assim... Vocês intuíram que também ia chegar. Bom, se lá chegou... Então, quando a gente abriu... pra você ver, hoje aqui, 90% das pessoas que jogam começaram a jogar aqui. Então, a gente tem aluguel de quadra, a gente tem aula. Hoje a gente tem 4 professores dando aula aqui. Então, as aulas também são uma fonte de receita, e as aulas trazem os, né, assim, porque eles vêm, mas não sabem jogar, alguém tem que ensinar para eles jogarem. E a gente tem os momentos de day use, né, que a gente abre a quadra, o pessoal vem e paga para usar pelo tempo, né, você fica aqui 4 horas e pode jogar. Além disso, a gente tem o bar, né, que o bar também segura muito a onda desse tempo ocioso, como agora, assim, né, à tarde, de manhã, fica mais ocioso. E a gente tem a lojinha. Com então, equipamentos e tudo. A gente tenta capitalizar de todas as formas aqui. É muito interessante, assim, interessante e também muito corajoso, né? Um pioneirismo, como você falou, sei lá, as pessoas que vão jogar, elas vão vir, vão experimentar e elas ainda não sabem. Então, como que é esse processo? Como que vocês, o que vocês fazem para trazer as pessoas para cá, assim? Porque talvez esse começo seja o mais difícil, porque depois que alguns começam a vir, um chama o outro, vem aqui e tal, mas e aí, como é que é? É rede social? É boca a boca? O que vocês fazem para trazer as pessoas para cá? Então, o principal que a gente tem hoje é a rede social. A gente só tem Instagram, mas a gente tem uma fidelização muito grande do pessoal que chega aqui e fica.
E isso eu acho que é o nosso trabalho, são as donas que ficam aqui, entendeu? A gente não tem funcionário ainda. E as pessoas chegam, é a gente que faz, a gente ensina, a gente acolhe. E a comunidade do pickleball também é sensacional. O pessoal é super família, o pessoal é isso, assim, como eles são acolhidos, eles acolhem, aí eles crescem, né? Porque o pickleball se melhora muito rápido. Aí você já vira um intermediário, assim, com muita rapidez, e aí você recebe os iniciantes da mesma maneira que você foi recebido. Então, tipo assim, é uma situação em cadeia. E o que é interessante, se você olhar o Google, por exemplo, as avaliações do Google da One, todas as pessoas que entram lá e falam da One, elas falam da estrutura do espaço, mas todas elas falam do acolhimento que elas tiveram. E não são pessoas nossas, é de gente iniciante que chegou aqui e fala. Então eu acho que esse acolhimento... Eu na vez que eu estive aqui, né, até testemunhei, teve uma comemoração de aniversário. Eu te confesso que além do impacto do espaço, que eu primeiramente não poderia imaginar, que no coração de Santa Teresa, aqui a poucos quilômetros do centro da cidade, tivesse um espaço como esse aqui, mas me chamou mais atenção ainda essa coisa da rede de sociabilidade muito forte. Nós estávamos sentados ali tomando cerveja depois de ter jogado, as pessoas chegando, as pessoas vão te cumprimentando como se você já fizesse parte do espaço, mas ao mesmo tempo, você comentou naquela vez que isso é uma característica um pouco do pickleball de Minas. A gente descobriu isso depois quando a gente saiu de Minas. Porque a gente tem o pessoal de Governador Valadares, que é um pessoal muito acolhedor. E eles acolheram muito a gente, o pickleball nosso, quando a gente começou aqui. Então a gente um pouco que replicou esse carinho que eles tiveram com a gente, até hoje tem. Quando a gente inaugurou o espaço, vieram, né? Tem uma associação brasileira de pickleball lá em Governador Valadares. Mas quando a gente saiu daqui, por exemplo, para São Paulo, para o Rio, lá já é uma coisa muito mais profissionalizada, né? Eu acho que é o jeito mineiro nosso mesmo de tratar muitas coisas, né? Que acabou aparecendo no pickleball diferente dos outros estados. Eu percebo, por exemplo, no Ceará tem um pickleball também super acolhedor. Mas aí eu acho que é característica do estado mesmo. Da cultura Nordeste, do lugar. E eu comentei isso porque é um aspecto que a gente enfatiza muito aqui no podcast, que é a importância para o profissional de educação física de criar um ambiente acolhedor, para usar essa palavra tão bonita que você está usando, e para as pessoas se sentirem pertencentes àquela comunidade. Porque tem uma visão um pouco assim tecnicista, da pessoa achar que se o professor souber ensinar a fazer o saque, o voleio, as técnicas do jogo, isso é suficiente. Mas se você não criar esse ambiente que está aqui, então as pessoas veem, tanto é que eu estive aqui com o César Castilho, colega nosso, professor da UFMG também, e a gente veio na quinta-feira, no domingo ele voltou para jogar, porque o ambiente é realmente muito convidativo, né? Você falou aí de um certo cenário, né? Governador Valadares, Rio, São Paulo, Ceará. Como que a modalidade está organizada assim no Brasil? Tem federação, tem campeonatos, como que funciona isso? Então, a gente tem uma associação brasileira de pickleball lá em Governador Valadares, que eu acho que já deve ter mais de uns 5 anos. Um clube de pickleball lá com talvez 8 ou 9 quadras de pickleball, só de pickleball. E um senhor que ele chama Toninho, que ele é um presidente da associação, um entusiasta, um cara que quando isso aqui não tinha nada, ele né, começou esse pickleball lá. E agora, esse ano, e a gente tinha associações, né? Tem a Associação Mineira, da qual eu ainda faço parte, fiz parte durante 2 anos, e a gente fez alguns torneios aqui em BH, mas agora esse ano surgiu a Confederação Brasileira de Pickleball, e agora estão surgindo as federações. Então já existe a Federação Paulista, existe a Federação Mineira. Então agora o pickleball está mudando de patamar. Porque agora tem dinheiro, né? Tem a Confederação Brasileira, aí tem lei de incentivo, aí tem não sei o quê. Aí esse ano teve um campeonato brasileiro da Confederação Brasileira, mas teve um campeonato brasileiro de pickleball da Associação Brasileira junto com a Associação Mineira, que foi aqui na UAN e no Jaraguá. Foi muito legal, que a gente fez esse ano acho que foi em março, final de março, abril. Então tem os grandes torneios, mas agora a Confederação Brasileira entrou realmente para dar um grau assim, na visibilidade, né? Que agora vai ter agora um campeonato latino-americano
de pickleball em Governador Valadares, vai ter um outro, Latam. O pessoal talvez não sabe, mas pelo que você já me contou antes, né, o Governador Valadares é tipo a capital brasileira do pickleball. É o estado do Brasil, mais perto dos Estados Unidos. É Governador Valadares, é um estado do Brasil. Mas eles, eu acho que o pickleball entrou aqui no Brasil via Governador Valadares. Quando não existia pickleball em outros lugares, a gente ia jogar lá em Valadares. Aqui, o pickleball de alto nível começou lá. A gente saía daqui para jogar lá. Tinha umas meninas, por exemplo, que jogavam avançado na época que eu comecei, né? Eu sou tenista, então eu comecei jogando e comecei jogando pickleball bem. Eu queria jogar com as melhores, eram de lá. A gente viajava daqui para Valadares para jogar com elas. Elas são duas meninas assim que também representam o pickleball muito bem. Jogam muito bem, estão lá até hoje. Então, assim, os meninos também que jogavam bem, então eles deram. Mas hoje tem 2 meninos do Rio Grande do Sul que jogam muito bem, tem o pessoal de São Paulo que também já está aparecendo. É isso, assim. Pickleball agora acho que vai virar, além de um esporte que a gente chama, né, de inclusivo, que traz pessoas de todas as idades para jogar, mas tem um pessoal novo jogando um alto nível de pickleball também. E com relação assim, ao perfil das pessoas que praticam, de um modo geral, né, que praticam o pickleball, e aqui em particular, né, que frequenta aqui, você acha que são pessoas que, com relação, por exemplo, à idade, mais jovem, mais velhos, classe média, mais ricos ou mais pobres, e uma terceira coisa que eu teria curiosidade de saber é com relação à distância, se pessoas que moram próximo privilegiam ou se vem pessoas de tudo quanto é lugar jogar. Hoje vem pessoas de tudo quanto é lugar, começando de trás para frente. Vem pessoas de tudo quanto é lugar. Tem gente que vem jogar aqui, que mora no Buritis, vem jogar aqui, que mora no Belvedere, ou que mora no Barreiro, na Pampulha. Tem gente aqui que joga, inclusive é sócio aqui, que a gente tem esses planos de sócio e tal, e vem. Mas a maioria do pessoal que joga mora aqui na região Centro-Sul. Tem gente de fora, mas a maioria aqui, porque é o pessoal do Olímpico Clube, que é onde já tinha. Enfim, eu acho que é mais o pessoal aqui. Agora, a idade é 30 a mais. São poucas pessoas mais jovens. O pickleball é um público realmente mais velho. Eu tenho aqui 30 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Mas é isso, assim, essa faixa. Entendi. E a capacidade aqui do espaço, consegue receber quantas pessoas assim num dia cheio? Então, essa terça-feira aqui estava tão cheio que tinha assim 10 raquetes do lado de fora de cada quadra. Então você pensa, tinha 4 jogando, mas vamos colocar uma média de 7 raquetes ali do lado de fora. Então tinha, sei lá, 11 pessoas por quadra. Tinha umas 30 pessoas aqui jogando. Que aí tem a galera que vem para sentar. Para acompanhar, eu ainda coloquei jogo de futebol passando aí essa terça-feira que teve, aí o pessoal fica mais aqui, mas não fica bom assim, sabe? Assim, um dia bom aqui é quando você tem 4 pessoas jogando e no máximo 4 raquetes ali do lado de fora. Então 8 por quadra. Porque aí a gente joga naquele sistema de ganhou, sai, perdeu, sai, ganhou, fica, joga mais uma, depois sai, né? E o povo gosta desse rodízio também, porque descansa e joga com outras pessoas, né? Mas fica bom assim umas 20. E uma coisa que eu até comentei aqui antes da gente começar a gravar, que o César, né, que esteve aqui com a gente jogando, ele me mandou esse final de semana, ele está entusiasmadíssimo, né? Um artigo do jornal The Economist falando sobre a crise que o pickleball está criando no mercado de tênis americano. Parece até que não sei se foi o Djokovic ou o Federer. Acho que foi o Djokovic, deu uma entrevista se queixando da presença dos jogadores de pickleball nas quadras de tênis, nas quadras de tênis públicas, né, que tem nos Estados Unidos. Ou seja, que ele intuía que o pickleball estava tirando espaço do tênis. Isso repercutiu muito e aí, a partir daí o The Economist fez um artigo sobre esse assunto. E eles mencionavam uma coisa interessante que eu acho que também importa muito para o público do nosso podcast, que é as pessoas que jogam. Nos Estados Unidos, a maioria dos jogadores de pickleball tem mais de 55 anos. Porque como o jogo é um pouco mais lento e permite, digamos assim, não tem grandes exigências físicas como outras modalidades, ele acabou se acolhendo muito pessoas mais velhas ao mesmo tempo que têm sociabilidade, é muito divertido, as pessoas depois do jogo vão tomar uma cerveja, vão conversar, vão socializar.
Mas aí a pergunta que eu te faria assim, vocês aqui no plano de negócio de vocês pensaram nisso antes? Pensaram num público específico ou foram sentindo? Não, a gente pensou, a gente ainda pensa. Por exemplo, quando a gente veio aqui para Santa Teresa, foi uma coisa que a gente pensou. Santa Teresa é um lugar ótimo, porque é um bairro de pessoas mais velhas com tempo. Porque eu precisava ter essas pessoas com tempo, com dinheiro e que pudessem praticar o pickleball. Mas a gente ainda não achou essas pessoas. Tipo assim, a gente inaugurou aqui em abril. A gente ainda quer fazer uma ação para trazer as pessoas da comunidade que são aposentadas e que podem fazer essa atividade física aqui, né? Porque o pickleball, ele recebe, é isso, assim. Eu já, acho que eu até comentei isso com o César, não sei se foi com você naquele dia, dizendo que como eu faço torneios, eu percebo que tem pessoas que vêm jogar pickleball e às vezes participam dos torneios que nunca fizeram nenhum esporte. Que o pickleball é o primeiro esporte que elas estão fazendo na vida, elas nem entendem como é que funciona a dinâmica de um torneio, assim, sabe? Então, eu preciso dessas pessoas aqui. E elas vêm muitas vezes com os filhos. Ah, vou trazer minha mãe, que aí mora nessa região, aí vem. Então, essas pessoas a gente ainda não achou, mas isso é uma coisa que a gente pensou. Tem tido alguma ação, a gente está falando, né, de um público que está sendo formado, de praticantes e tudo, e com relação às vezes aos instrutores, tem alguma ação no sentido de fazer também o pickleball ficar mais conhecido entre os estudantes e profissionais de educação física? Acho que o pessoal da UFMG esteve aqui, né? Nesse espírito. Para fazer uma visita. Eu sei que como um espaço, por exemplo, a mais para ele atuar, né? Alguma coisa nesse sentido. Tem um cara que também foi pioneiro aqui em BH, que é o Rafael Fonseca, do Pickleball BH. Ele hoje é um formador de professores. Então ele comentou comigo ontem que tem um pessoal, acho que do Isabela entrou em contato com ele, ou ex-Isabela, não sei, alguém da educação física. Ele é um profissional de educação física, que se especializou no pickleball e tudo, então ele dá essa disseminada no meio dos educadores físicos. Então, por exemplo, eu tenho um outro professor aqui que é o Alexandre, professor de educação física, que veio através dele, aprendeu com ele, está aqui, então, mas ainda é pouco, assim, a gente acha que se chegar na UFMG, aí realmente vai repercutir. Aí vai demais. No que depender do nosso entusiasmo e, em particular, do entusiasmo do César, vai chegar bem rápido. Porque as regras não são tão simples, né? Tipo assim, sim, as regras são difíceis. Não são tão simples. A gente precisa, por exemplo, eu fui jogar um torneio nos Estados Unidos agora esse ano, lá todo jogo tem um árbitro. Porque é muita coisa, não pode pisar na linha, não sei o quê. Então, assim, tem coisas que você precisa ter alguém vendo. A pessoa lá do outro lado não consegue controlar se é de cá pisou na linha, sabe? E o sistema de contagem, eu até brincava dizendo na vez que eu vim aqui jogar, que é mais difícil você aprender o sistema de contagem do que jogar. Né? Quando a pessoa vem aqui e fala assim, eu quero aprender pickleball, eu falo, então você tem que relaxar com a contagem. Deixa pra você aprender a contar depois. Primeiro você entende mesa dinâmica, movimenta na quadra, onde que você tem que colocar a bola, o que você pode e não pode fazer. Depois você aprende a contar, senão você desanima. E é interessante, assim, eu acho que para a educação física, né, porque o espaço de jogo ele é relativamente pequeno comparado com outros esportes de quadra, então você não precisa ter um super ginásio para começar um negócio. Ele admite pessoas dos 8 aos 80, ou até mais, dependendo da condição, né, da pessoa, e é um esporte que você em pouquíssimo tempo já está jogando, não é igual ao tênis, que você tem que fazer aula durante muito tempo para você conseguir realmente jogar, né? Ou vôlei mesmo, que é um esporte tecnicamente muito difícil. Ontem veio uma senhora aqui e falou comigo, você tem 14 anos que eu faço aula de tênis. Então, quer dizer... Não, ela vai ser... A pessoa tem 14 anos que ela faz aula de tênis, assim, pickleball... Ela já começa como intermediária, igual você falou. Eu fico pensando assim, por exemplo, quando vocês começaram, né, as cinco pessoas, tinha uma ideia assim de... Bom, temos um sonho, estamos implementando, agora vamos trazer, né, as pessoas para cá, sempre um passo de cada vez. Mas vocês têm, digamos assim, um objetivo, um cenário ideal? Imagino que agora seja aquele momento de tentar, como qualquer empreendimento e negócio que começa, de vencer a arrebentação, né? Mas para depois... vencer o Vale da Morte. Depois ter um mar mais calmo para navegar, alguma coisa assim. O que vocês pensam assim como algo... ideal, que só assim, nós estamos batalhando para isso? Então, nosso objetivo aqui,
primeiro, acho que é igual a todos os empreendimentos, né? Não gastar mais dinheiro depois. Eu ia dizer sobreviver um ano, que dizem que tem que atravessar esse vale da morte. Mas olha só, a gente inaugurou aqui em abril e desde que a gente inaugurou, nunca mais a gente colocou um dinheiro aqui. Nós estamos em julho, então é pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então, assim, pelo menos o estabelecimento está se pagando, né? A gente tem algumas dívidas, né? Tem que começar a pagar as dívidas, mas a gente tem muita coisa para crescer aqui nesse espaço. Por exemplo, a gente quer conseguir ocupar esse espaço todo, um maior número de horas, e construir mais 2 quadras lá fora. Então, assim, nosso objetivo é ter 5 quadras. E aí, começar a fazer grandes campeonatos aqui. Porque a gente vai fazer um campeonato agora até no início de agosto, mas com 3 quadras eu fico limitado. Mas com 5 quadras eu já consigo fazer uma coisa grande. Já consigo trazer gente de outros estados, já consigo fazer... Que é o que a gente tem de maior aqui em BH, né? Assim, a gente tem aqui e tem o espaço 356 do Rafael Moura, que tem outras 3 quadras. Então a gente gostaria de ter 5, mas para a gente fazer lá fora a gente tem que ocupar aqui, a quadra precisa ficar ocupada mais tempo. Uhum. Essa é a nossa intenção. Agora, eu vou te falar, tem muita gente que entra em contato comigo, muita gente, assim, nesse período que eu estou aqui, assim, mais de umas 5 pessoas querendo fazer quadra de pickleball. Só que eles querem fazer quadra de pickleball sem conhecer o pickleball. Quer fazer porque é isso, assim, o negócio está crescendo nos Estados Unidos, eu quero fazer. Um recentemente entrou em contato comigo e falou, meu sócio quer fazer de beach tênis, mas eu quero fazer de pickleball. Mas ele não quer de jeito nenhum, porque ele tem medo, que ele não sei o quê. Aí eu já acho assim, não sei, né, essa é a minha opinião, eu não entendo nada de empreendedorismo, nem de nada. Entrei com as meninas porque eu... Na paixão. Na paixão. Aí eu acho assim que isso faz diferença. Você precisa ter alguém que gosta, que quer ensinar, que acha que o pickleball tem que crescer, que o esporte é gostoso, que não é simplesmente botar dinheiro, arrumar um lote e construir uma quadra de pickleball. Eu não sei se isso vai dar certo, não. Eu tenho um amigo que fez uma quadra de pickleball para alugar dentro do recreativo. Você conhece o recreativo? Não. E a quadra dele ninguém usa. Ele não faz uma divulgação, ele não joga, sabe? Assim, fica ali parado. Então eu acho que isso faz muita diferença. Tem aquela frase, né? O boi só cresce... O olho do dono. Sobre o olho do dono, né? Uma coisa assim. Mas isso é verdade. Quem engorda o gado é o olho do dono. Isso, quem engorda o gado é o olho do dono. Exatamente. Mas isso é verdade. A gente tá aqui, joga com o pessoal que chega, ensina, traz. E é isso, assim, movimenta, faz um campeonato, aí faz um conhecer o outro, aí juntou e vem e joga. Precisa desse movimento. As pessoas precisam, é isso que você falou, elas precisam se sentir pertencentes, né? De um grupo. Que depois que isso acontece, aí vai sozinho. Eles se organizam e vêm. E realmente se a pessoa ela abre um empreendimento desse tipo, mas de qualquer outro, a gente está falando de pickleball, mas poderia ser uma escola de natação, uma academia de ciclismo, um estúdio de pilates. Se a pessoa não suporta aquilo, né, é porque ela vai ter que conviver com aquilo durante muitas e muitas horas ao longo do dia dela, conversando sobre aquilo, procurando preços, procurando fornecedor, vendo equipamento, dando aula... fazendo aula, se preparando para... Enfim, ela vai ter que viver a vida dela naquilo ali. A gente ontem estava gravando um episódio com o Ryander, que é um menino que tem um estúdio de ginástica calistênica. E assim, ele transborda paixão pela modalidade e pela empresa que ele abriu. E ele inclusive falou sobre isso, sobre a dificuldade que é difícil no começo. Até você passar por essa arrebentação realmente é difícil, né? E, bom, é uma dúvida aqui, talvez seja até uma das minhas últimas perguntas com relação a... Bom, muita gente chega para conhecer, alguns que já conhecem a modalidade, né? Qual que é, digamos assim, o código da modalidade? Ou seja, a gente que é apaixonado por uma coisa, que tem um hobby, a gente tem, né? No meu caso, ciclismo, tem as roupas, os equipamentos, o estilo... Qual que é o estilo de quem joga pickleball? Boa pergunta. Né? Assim, tem uma coisa né? Eu não sei, por exemplo, o curling, que é aquele esporte que o pessoal fica varrendo a pedra lá no gelo para poder... É um esporte que é muito centrado em torno dos pubs e da cerveja, por exemplo, né? Qual que é o estilo de quem joga pickleball e os equipamentos? São fáceis de achar? É caro? É barato? Quem quer praticar? É claro que eu imagino que a pessoa que vai praticar pela primeira vez, se chegar aqui vai ter tudo. Mas depois, se ele quiser começar, ele vai comprar a raquete dele, ele vai comprar... Como que funciona? Então,
Olha, eu não sei, assim, eu acho, tem uma amiga até que fala isso e eu concordo com ela, que o pickleball aqui de Minas surgiu muito em torno das festas de confraternização. Tipo assim, a gente juntava para jogar pickleball, mas depois sempre tinha resenha, e era assim, isso, entendeu? Encontrou fora, e eu acho que isso é isso, assim, que faz ter a amizade, né? As pessoas se relacionarem. Então, os nossos campeonatos aqui, por exemplo, eram famosos por ter sempre festas depois, então a gente tinha isso. Mas o pickleball, ele tem isso, assim, né? É esporte de raquete. Raquete é um instrumento caro, né? Assim, hoje a gente tem raquete de 200, 300 reais, que você compra na China, mas que você vai ficar com ela 3 meses e depois você vai trocar. E tem raquete de 1.700 reais. Então, é isso, assim, não acho que sei se a raquete define muita coisa do jogo, e eu não sei também, acho que o pickleball ele não é muito em cima do quão mais dinheiro você gastou com aquilo, sabe? Não acho que existe essa competição em torno de preço de equipamento, raquete. Por exemplo, no tênis é mais assim, né? O tênis é um esporte muito elitizado, então normalmente você uma raqueteira por ano, né? Aquela coisa. Aqui não tem isso muito, não. O pessoal tem, eu acho que você perguntou isso, eu não respondi, eu vou responder agora. Essa diferença que existe das classes que praticam o pickleball, aqui a gente tem pessoas muito simples, assim, que você vê com dificuldade compra uma raquete, com dificuldade chega até aqui para jogar, até pessoas que vêm dos condomínios lá de Nova Lima, com motorista e para aqui, joga e vai embora. Então você tem uma diversidade muito grande de público, né, de classe social jogando. Mas são todos bem, assim, sabe, navegam, conversam entre eles, assim, bem legal. Começou com o público classe C no começo, sabe, assim, quando a gente ia jogar lá, mas agora já não é assim. Colocou lá no espaço 356, né, do Rafael Moura, lá em cima no Olhos d'Água, já deve ser um público numa classe A. Lá eu acho que é, mas não, né, assim, eu acho que é diferente. Vai pra lá, não vem pra cá, é um negócio assim bem... Mas você quer gastar dinheiro com o pickleball? Pode. Não, na verdade eu nem perguntei no sentido assim eu nem acho que é mais para conhecer os praticantes, porque essa pergunta assim, se existe esporte caro ou barato, eu acho que todo esporte é caro, porque o amador, o cara começa a se dedicar ao hobby dele, entendeu? Tem a corrida. Então você fala assim, corrida é barato ou caro? É só um tênis, mas tem tênis de tudo quanto é preço. Natação, natação, você usa uma sunga, entendeu? É uma sunga, uma touca, um óculos, entendeu? Para quem vai se envolvendo, tem sempre as escalas. Mas assim, tem mesmo, porque, por exemplo, assim, a bolinha dura umas 5 jogos. Se você jogar muito, uns 5 jogos. Se você jogar pouco, uns 10. E é cara. Uma bolinha custa 30 reais. Toda hora você tem que comprar uma bolinha. E assim, tem raquete e tem o tênis também, que é caro. É tênis de quadra de tênis. E aí tem como é que chama? Raqueteira. Então, se você quiser gastar aí, você começa gastando uns 2.000 reais, 3.000 reais se você for comprar um tênis. Só pra brincar. Só. Mas ao mesmo tempo, você já me falou uma coisa que eu achei muito bonito também, que você falou que o pickleball é a democratização dos esportes de raquete. Eu super acho isso. Eu vejo que as pessoas que vêm e nunca jogaram esporte de raquete, sabe? Pegam e jogam, elas ficam encantadas. Porque o esporte de raquete ele é muito gostoso de fazer. E ele é almejado, né? É um esporte elitizado. A gente vê na televisão, o tênis, né? O beach tênis é um esporte mais elitizado também, né? Assim, não precisava ser, mas aqui em Belo Horizonte virou, né? O pessoal que joga beach tênis, eles tomou uma proporção que eu não sei, assim. Há uma competição até de coisas neon, se raquete ficou muito cara. Mas o pickleball já não é. Assim, o pickleball, ele chegou para permitir que todo mundo jogue um jogo legal, de raquete, barato, né? Assim, que o aluguel de uma quadra de pickleball não é caro. Você alugar um espaço, assim, por exemplo, os mensalistas aqui pagam 80 reais uma hora. Então, cada pessoa que está aqui pagou 20 reais. É acessível, a pessoa pode pagar para jogar. Ou vem aqui num day use e paga 30 reais para jogar 4 horas. Então, é isso. Assim, eu acho que o pickleball é esse conjunto de fatores que faz com que ele tenha grande chance de prosperar e tomara que prospere. Vai prosperar com certeza. Já está prosperando, eu diria. Quando a gente grava só o áudio, né?
a gente sempre deixa, né, falar, a gente vai deixar lá na descrição do vídeo ou mesmo do episódio do podcast as redes sociais, né, os contatos e tudo mais. Mas como a gente está aqui gravando em loco, eu queria pedir para você dar o serviço para quem quiser conhecer aqui o One Pickleball. Fala aí para o pessoal onde vocês estão localizados, horário de funcionamento, redes sociais, para quem quiser chegar, vir visitar. Então, a One está aqui no Santa Teresa, na Rua Cristal 137. É um galpão, fica 2 quarteirões do Contorno, bem acessível. A gente tem uma página no Instagram que é o @one.pickleball. Pickleball do jeito que está escrito aqui. Pickleball de verdade. Pickleball de verdade. E aqui na One a gente tem raquete, tem bolinha, tem um bar, acolhe o pessoal. A gente costuma, eventualmente faz umas clínicas para receber o pessoal que quer chegar, não sabe nada e quer aprender a começar a jogar. E a gente funciona de segunda a segunda. Só chegar. Maravilha. Bom demais, obrigado. Eu que agradeço. Muito bom, Obrigado, muito André. bom bate-papo. Valeu demais. Valeu, galera. Ótima semana de trabalho para vocês. Sobe o som pra gente não perder o costume. Valeu. Muito bom, muito bom. Foi ótimo. Legal. Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.